Olá, terapeuta ocupacional. Eu sou Nayana Santos, esse é o canal da Escola EduTO e hoje nós vamos conversar sobre uma das funções mentais que nos torna e nos diferencia dos outros animais, que é a linguagem. Vamos conversar sobre linguagem e algumas de suas alterações. Você tem interesse sobre esse tema? Fica aqui comigo, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo e principalmente se inscrever no canal. Vamos? A linguagem, principalmente a linguagem na forma verbal, é uma atividade especialmente humana. Os animais, os outros seres vivos, eles se comunicam, mas não de forma verbal, com esse componente de oralidade que nós, seres humanos, utilizamos. Talvez é a característica e a atividade mental mais exclusiva da nossa espécie, né? Homo sapiens sapiens. Então, a gente tem na linguagem algumas funções comunicativas, que é importante a gente deixar marcado para você que está me assistindo. Então, a primeira função da linguagem, como eu já falei, é a função comunicativa. É você poder dizer ao outro aquilo que você pensa. A gente tem aqui, nesse quadro de avaliação das funções mentais, um vídeo sobre pensamento. Vou deixar aqui descrito na tela para você clicar depois e ir assistir esse vídeo de pensamento, que é extremamente interessante e importante para você fazer a avaliação do estado mental do teu cliente. Uma outra função da linguagem é o suporte do pensamento. É a maneira como você comunica aquilo que você deseja, que você pensa, suas emoções. É uma maneira também de você controlar o comportamento, porque a partir do momento que você consegue comunicar, por exemplo, uma insatisfação, você consegue controlar um comportamento inadequado. Por exemplo, uma outra função da linguagem extremamente importante é ser um instrumento de expressão. Assim como ele é um instrumento de comunicação daquilo que a gente pensa, que é cognitiva, é uma função cognitiva superior. A linguagem, ela vem como um elemento de expressão, não só daquilo pensado do ponto de vista cognitivo, vamos dizer assim, consciente. Muitas vezes você você também pode estar incomodado com uma situação e aí você expressa aquele incômodo que você ainda nem conseguiu compreender direito através da linguagem. A linguagem oral, a linguagem verbal, mas também a linguagem corporal, né? Uma outra função da linguagem é a afirmação do eu. Eu só posso ser eu e transmitir a minha personalidade. Personalidade também é uma função mental que trabalharemos aqui nesse canal. Então, é importante que você ative as notificações para não perder nenhum desses conteúdos extremamente relevantes para a prática clínica de todo terapeuta ocupacional. Então, a linguagem ela é uma das maneiras da gente expressar e mostrar quem de fato nós somos, o que de fato nós pensamos, quais são os nossos valores, quais são os nossos mitos, quais são a nossa cultura, a partir de quê? Qual é o contexto que eu estou inserido para poder exercer as minhas ocupações. Uma outra função da linguagem é ser uma dimensão artística e lúdica do ser humano. E aí a gente vem agora conversar, eu vou listar aqui para vocês algumas possíveis alterações que você pode encontrar no seu cliente. E é importante que eu diga que aqui nesses vídeos a gente foca em detalhar o que é cada função mental, para você aprender mesmo sobre função mental e aprofundar esses conhecimentos. Eu tenho um curso específico e exclusivo para terapeutas ocupacionais, que é a avaliação das funções mentais. Como você vai fazer a avaliação do estado mental do teu cliente? Você tem interesse nesse curso? Me segue no Instagram. Vou deixar aqui descrito qual é o meu Instagram e fica ligado que de tempos em tempos eu lanço uma turma sobre esse curso específico para terapeutas ocupacionais. Então, a gente vai ter aqui algumas alterações da linguagem. A disartria, a logorreia, por exemplo,
que é aquele momento onde o indivíduo está mais acelerado, no estado psíquico alterado, e que ele tem um aumento nessa produção de linguagem. Uma outra alteração de linguagem é o mutismo, quando o cliente ele fica incapaz de comunicar suas ideias de forma verbal. Uma outra alteração muito comum, por exemplo, nas crianças com TEA, são as estereotipias verbais. Uma outra alteração também muito comum nas crianças com TEA é a ecolalia, que é a repetição de algumas palavras. A mucitação é aquela comunicação quase inaudível, onde parece que o indivíduo fala para dentro. Ele vai repetindo mais ou menos assim, ó. Ele vai falando algumas coisas para dentro que você não consegue identificar. A mucitação, só para você ter uma ideia, é uma alteração de linguagem acompanhada de uma alteração do pensamento, muito comum nas esquizofrenias refratárias, por exemplo. Uma alteração também é o neologismos, que mostra muito a desorganização do pensamento desses indivíduos. Você está entendendo que quando a gente estuda funções mentais, a gente separa em caixinhas cada função dessa, que ao todo é descrito 13 funções mentais, que consta dentro do nosso domínio e processo, a estrutura da aorta. A gente divide essas funções mentais em caixinhas de maneira que fique didática o aprendizado e o ensino. Mas as funções mentais, elas não seguem uma hierarquia, elas não têm uma mais importante do que a outra, mas tem uma relação de dependência. Uma é dependente da outra. Então, é importante que você volte os vídeos que nós já temos de avaliação das funções mentais para você compreender e seguir uma linha de raciocínio. Eu te espero no próximo vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para a tua prática clínica. Continua aqui acompanhando o canal da Escola EduTO. Se puder, compartilha com os amigos para que eles também possam conhecer o nosso canal. Não esquece de deixar o teu like, não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações e principalmente, por favor, se inscreve no canal, que é muito importante para o nosso trabalho. Até a próxima, tchau!